Bem, agora em relacionado ao índice de eficiência global, o rendimento operacional global, né? Esse é o último índice, indicadores de desempenho que iremos analisar, tá? Esse é um indicador de fato muito utilizado, tá? E a tônica dele é mostrar alguns gargalos, alguns acontecimentos que de fato ficam escondidos no custo da empresa. Por exemplo, quando você produz uma peça, mas aquela peça não passa pelo índice de qualidade, e aí você tem que descartar, né? Uma peça de refúgio, por exemplo, né? Então esse índice ele consegue mostrar e evidenciar algumas questões relacionadas a custos que ficam teoricamente escondidos, né? Que não são diretamente ligados à manutenção propriamente dito, né? Então ele trabalha com 3 tônicas principais. Ele trabalha com a disponibilidade, com a qualidade e com a performance, tá? Então ele faz uma análise conjunta desses três fatores, tá? Então a disponibilidade é mais quando a gente vai trabalhar de fato com paradas não planejadas, né? E aí a gente já trabalhou um pouquinho as questões de disponibilidades aqui apresentadas. Qualidade é quando o produto não cumpre as especificações, e performance é quando você deveria produzir uma quantidade específica de produto, mas por algum motivo não produziu, a velocidade está mais devagar, então a gente vai analisar a performance, né? E aí como que a gente vai analisar esses 3 fatores, a gente já vai mostrar, tá? Mas esse índice de eficiência global, ele responde algumas perguntas, né, como por exemplo, qual a velocidade da minha produção, quantos produtos foram produzidos, mas que de fato não atenderam os padrões de qualidades, né, com que frequência os meus equipamentos ficam disponíveis para operar. Então ele vai norteando algumas tomadas de decisões baseadas nesses crivos, tá? Em relação à disponibilidade, as perdas estão mais voltadas para as quebras, né, para algumas questões de regulagem e perdas relacionadas à engenharia. Na parte da performance, pequenas paradas e queda de velocidade, né, questões de velocidade de produção mesmo, ou pela própria operação, né, ou pelo próprio desempenho da máquina, por alguma questão que ela não está conseguindo operar de maneira adequada, tá? E a qualidade, que é a questão de retrabalho ou refugo, né? Então são isso que esse índice de maneira geral vai englobar. E aí eu tenho alguns critérios a níveis mundiais, tá? O objetivo, obviamente, é a gente chegar nesse índice de 100%. É claro que é uma utopia, né? Pensar que vamos conseguir um índice de eficiência global de 100%, mas acima de 85% é denominado World Class, né? Que é uma classe mundial, onde que as plantas que têm uma eficiência e uma qualidade, uma disponibilidade do seu trabalho, conseguem índices maiores do que 85%, tá? Então, voltando, né, eu tive que dar um pause rapidamente, só para concluir, de fato, aquelas empresas que estão acima de 85% são consideradas empresas de classes mundiais, né? Então é um objetivo de estabelecer uma meta de 85% de índice de eficiência global, tá? Como que a gente calcula? Eu vou pegar a minha disponibilidade, tá? Vou multiplicar pela minha performance, multiplicar pela minha qualidade. Então são 3 índices, né? E eu vou multiplicar os 3 índices. Então observem, né, que eu não preciso estar só bom, por exemplo, na minha qualidade, ou seja, vamos supor que eu faça um trabalho de fato muito meticuloso, devagar, e aí eu consigo um aproveitamento de todos os meus produtos. Beleza, a qualidade vai estar de 100%. Mas se a minha performance, por acaso, como eu fui muito minucioso, trabalhei lentamente, verifiquei passo a passo,
eu não tive uma performance adequada, vamos supor que eu tive uma performance de 60%, eu vou multiplicar, ó, 60 por 100, né? E aí quando eu faço isso, eu vou compondo um índice, né, que ainda seria multiplicado pela disponibilidade. Então, se a gente for olhar aqui o exemplo, eu teria, nesse exemplo aqui, eu teria 87% de disponibilidade, tá? 86% relacionado à performance, que tem a ver com a velocidade atual vezes a velocidade esperada da máquina de produção. E 93% relacionado à porcentagem de produtos produzidos dentro da expectativa de qualidade. Então, se eu for analisar os índices separados, eu observo que meus índices não estão ruins, né? Eu tenho 87%, 86%, 93%. Porém, quando eu trabalho com eles de forma agregada, eu vou perceber que meu índice global ele é de 69%, né? E isso mostra que eu preciso melhorar a minha gestão e eu preciso melhorar de forma global a minha produção, o meu trabalho, tá? Então eu vou ter que atacar tanto na disponibilidade, como na performance, como na qualidade, para que eu consiga de fato melhorar essa minha eficiência global da minha empresa. Bem, em termos de equacionamento, né, se a gente primeiro pensar aqui no índice de disponibilidade, vamos trabalhar esses dois primeiros fatores aqui, né? Que nada mais vai ser do que o tempo real de produção, né, sobre o tempo disponível para produção. Então aqui tem o equacionamento, ó, vou fazer uma ligação aqui nele, né? Então é o B sobre A, como pode ser visto. Disponibilidade já é um índice que a gente trabalhou, né? Mas o que é ser disponível, né? É o tempo de fato real que você operou sobre o tempo disponível, né? Então esse é o tempo que você estava de forma proporcional disponível para estar realizando o seu trabalho. Em relação ao desempenho, né? Como que a gente mede o desempenho? Quanto que eu deveria ter entregue, né? Quanto que eu deveria ter entregue, qual seria o meu desempenho que eu deveria ter realizado no ciclo, né? Qual é o desempenho esperado de um ciclo, mas de fato qual que foi o meu desempenho, né? Qual foi o desempenho real. Então quando eu pego o desempenho real que teve a máquina sobre o desempenho que era desejado, eu tenho aí o meu índice de desempenho, né? E por fim, quando eu trabalho o índice de qualidade, esse é mais fácil. Por exemplo, como que eu vou analisar a qualidade, o índice de qualidade dos meus produtos? Vamos supor que eu produzi 300 produtos, mas desses 350 eu tive que fazer um retrabalho, tive que descartar. Desculpa, pessoal, uma ligação do meu pai, né? Deu uma pausa aqui. Mas como eu vinha falando, relacionado a, vamos supor que eu tinha 300 produtos, mas 50 eu tive que destacar por questão de qualidade, por questão de defeito, enfim, eu tive que fazer um retrabalho ou não passou nos meus parâmetros de qualidade por algum outro motivo. Então, eu tinha produzido 300 produtos, só que eu só utilizei 250. Então, o meu índice de qualidade, nesse exemplo, vai ser 250 sobre 300, tá? E aí eu vou analisando ponto por ponto, então observe, é uma análise bem completa, né? É uma análise global. Eu trabalho com disponibilidade, desempenho e qualidade, tá? Quando eu olho esses três fatores agregados, eu tenho um índice de eficiência global da minha planta, tá? Então aqui a gente tem mais um. Como vocês podem ver, né? Meu pai de fato está querendo falar bastante comigo, mas já liguei aqui para ele, tudo certo. Então, só recapitulando, a gente está aqui analisando um gráfico de uma empresa, né? Onde ela mostra que só para ficar mais claro aqui, mostra os três índices, né? A performance, né? A disponibilidade, né? E a qualidade, né? Tá em inglês, mas é performance, a qualidade e a disponibilidade. Então a gente observa esses três índices aqui, né? E aí a gente observa que o meu índice global ele está em 84%. Essa empresa está próxima de ser uma empresa a nível mundial, mas ainda
precisa de alguns detalhes, de alguns pequenos ajustes, né? Bem, aqui novamente eu tenho a prospecção da disponibilidade aqui em azul, né, da qualidade nessa parte de laranja, do meu desempenho na parte de cinza, e o índice global o agregado dos três, né? Então a gente observa que mesmo apesar de, nesse exemplo aqui, a qualidade e o desempenho estarem com índices bons, eu tenho aqui uma disponibilidade muito baixa do meu equipamento, e isso faz com que o meu índice global caia, né? Porque sempre pensando na perspectiva dos três, tá? Agora eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, para a gente entender um pouquinho melhor essa perspectiva. Então eu tenho um torno mecânico programado para usinar peças durante 8 horas por dia. Em um dia normal de operação, então eu tenho uma parada planejada de 1 hora para troca de turno, né? Então, das 8 horas trabalhadas, ele de fato, de 8 horas durante o dia, né, programadas, de fato ele trabalha 7, porque uma é uma parada planejada, né? Então, tempo planejado para execução, a gente já observa aqui que são de 7 horas, né? 8 horas que ele teria do dia, menos 1 hora dessa troca de turno, tá? Só que, ocasionalmente, nesse dia, ocorre uma falha mecânica que faz com que o equipamento fique parado em manutenção corretiva por 2 horas. Então, das 7 horas que ele teria disponível, 2 ficaram para uma parada uma parada de emergência, né? Para uma troca de emergência, para uma corretiva. Então ele não pôde usar essas 2 horas, né? Das 7 horas. Então 7 menos 2 ficou 5 horas disponíveis. Então das 7 horas que ele poderia trabalhar, ele trabalhou 5.